nomeadamente sabermos o que é isto de mediunidade, como é que ela se manifesta, de que forma, se é só nuns, se é em todos. Portanto, é algo que sempre, é um tema que sempre me apaixonou e que me fez ter muitas questões na minha mente, claro, sobre este tema, e que me fez procurar as respostas. E onde é que podemos procurar a resposta? Em todas as obras da codificação de Allan Kardec. Mas hoje vamos nos debruçar sobre este livro, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nomeadamente no capítulo 14º, que fala exatamente dos médiuns. Mas antes de começarmos essa parte, vamos então dizer que nós, seres humanos, temos 5 sentidos. Temos, então, a visão, a audição, temos também o olfacto, o paladar e o tacto. 5 sentidos. Todavia, sabemos que existe mais um, que é a mediunidade ou a percepção sensível. Contudo, este ainda não está reconhecido pela ciência, ainda não é aceito, mas a verdade é que ele existe, não é? E é esse facto, este 6º sentido, vamos dizer assim, é que está relacionado com a mediunidade. Urge então a questão: mas o que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade orgânica que está presente em todos nós, em todos os seres vivos. Ela portanto, pressupõe a existência de uma comunicação, e nós podemos já dizer comunicação entre o quê? Entre 2 planos da vida, o mundo espiritual e o mundo material ou físico. Tem que ter um fim útil, porque senão não valia a pena existir. Um fim útil e esclarecedor. Por outro lado, pronto, é uma capacidade de também termos acesso a vibrações, a percepções e até a radiações, podemos dizer assim, não é? Também sabemos que, perante esta realidade de definição de mediunidade, então podemos concluir: somos todos médiuns, correto? Somos, de facto, todos médiuns. Contudo, uns são mais ostensivos e outros menos. Allan Kardec, nesta parte do livro dos médiuns, fala sobretudo dos que têm a mediunidade mais revelada, ou seja, mais ostensiva. E aí vai codificar os diferentes tipos de fenómenos mediúnicos que vamos vendo mais à frente. Também interessa dizer que a mediunidade é algo natural. Não convém forçarmos a mediunidade. Ela virá no seu tempo, quando tiver que vir, quando nós pararmos para pensar, não é? E para lhe darmos oportunidade. Quando ela se despoltar, digamos assim, o que é que devemos fazer? Devemos educá-la. Portanto, ela é natural, mas tem que ser educada. E como é que a educamos? Com o estudo, com as leituras, sobretudo, de Allan Kardec, da codificação e todos os outros livros espíritas, que há imensos que nos podem ajudar a compreender toda esta questão da mediunidade. Mas é muito importante educá-la através do estudo. Fica esta situação. Já dizia o Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Qual é que era o mote, vamos dizer assim, para educar a mediunidade? Disciplina, 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 disciplina. Mesmo que não nos apetecesse estudar, disciplina, disciplina, disciplina. A mediunidade é um exercício constante. No desenvolvimento da mediunidade, estamos a falar de alguém. E esse alguém, para além de ter que ser educado, não é? Também tem que se preocupar com as suas qualidades morais. Qualidades morais
essas que vão ter grande papel no desenvolvimento da mediunidade. Porque nós sabemos que quando estamos com pensamentos menos bons, atraímos os espíritos menos evoluídos. Ou espíritos brincalhões, ou outros espíritos um bocado mais complicados. Então, para além de estudarmos, temos também que nos estudar a nós próprios, ou seja, estarmos equilibrados. Aumentar, digamos assim, as nossas vibrações. Para quê? Para atrairmos os bons espíritos. E não os outros brincalhões, que esses não nos interessam, até nos confundem. Não é? Portanto, há aqui um papel, uma responsabilidade muito grande em todos nós. Sobretudo em quem tem a mediunidade mais desenvolvida, mais trabalho vai ter que ter. Portanto, é um exercício constante, diário. Esta mediunidade não é definida nem pela idade, nem pela profissão, nem pela a linha de espiritualidade, digamos assim, ou pela religião, não tem nada a ver, pelo nível cultural, muito menos, ou então pela educação. Não tem nada a ver. O médium não tem sexo, ou seja, não interessa se é homem, se é mulher, se tem o 4º ano, se tem o 6º ano, se vive aqui, se vive na China, não escolhe. A mediunidade está em todos nós, independentemente do que é e onde está. E o seu grau de evolução, não é? Nós sabemos que há muitos médios de religiões diferentes, não é? E que compreendem a mediunidade de formas também diferentes. Nós temos um bocadinho mais de responsabilidade, porque sabemos que a mediunidade existe e que tem que ser estudada e educada. Não é? Disciplina, disciplina, disciplina. A mediunidade não é uma coisa recente, portanto não é um problema ou uma solução da atualidade. Desde sempre existiu. Trago aqui alguns casos, por exemplo, na altura de Sócrates, os seus discípulos tinham uma atitude respeitadora pelo amigo invisível que andava sempre com Sócrates. Curioso, não é? Nero, nos últimos dias do seu reinado, começou a ver a sua mãe e a sua esposa, Agripina e Otávia, se não estou em erro, que morreram porque ele as mandou matar. E então começou a vê-las nitidamente e o que é que elas lhe transmitiam? A queda de Nero para o abismo. Pronto, assustou-o, mas sempre ocorreu. Depois, Jesus, não é? Toda a vida, não é, que nós conhecemos está marcada por fenómenos também de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Os seus próprios discípulos tornaram-se verdadeiros médiuns. Como? Traduzindo os evangelhos em línguas que se desconheciam completamente e fizeram. Portanto, a história, se nós quisermos debruçar-nos, está cheia de exemplos de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Há um livro muito recente, que não é espírita, chama-se Coisas de Loucos, de Catarina Gomes. É um livro extremamente interessante. Um dos meus livros favoritos é de Sociologia, da área de Sociologia. E ela conta os relatos de pessoas que estiveram internadas no Hospital Miguel Bombarda, mais tarde Júlio de Matos. Os casos que ela conta, para nós que temos ou curiosidade espírita, ou somos de facto já espíritas, é muito interessante de ler, porque há pessoas que estavam internadas pelo facto de serem médiuns, ou terem mediunidade desenvolvida, não é? Ouviam vozes, falavam com alguém, tinham amigos invisíveis e, como não se compreendia a situação, nem se queria compreender, louco, internado de medicação, não é? Existia, naquela altura não se compreendia, porque é assim, para se compreender tem que se ter uma visão um pouquinho mais além, e o ter uma visão um pouquinho mais além faz-nos ficar um bocado distantes da sociedade, e não é isso que por norma nós queremos. Hoje em dia, felizmente,
é o contrário, não é? Se não conseguirmos perceber mais além, não estamos integrados nesta sociedade. A diferença temporal, e assim, esta diferença temporal não tem assim tantos anos. Portanto, nós hoje estamos aqui e amanhã estaremos certamente muito mais evoluídos em relação a esta mediunidade, como a toda a espiritualidade em geral, não é? Porque já vamos perceber, então, porquê? Porque é assim, qual a finalidade da mediunidade? Já pensámos nisso? Eu vou voltar atrás porque eu perdi-me aqui com os slides que eu gosto muito de falar. Portanto, vou só passar, está bem? Portanto, está ali referida a comunicabilidade, a ponte entre os dois mundos, uma sensibilidade existente em todos. No livro dos médiuns, neste capítulo, portanto, é referido todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem. É inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Nós temos muita tendência. Ai, aquela pessoa é médium. Espetacular, sabe tudo, vai-me ajudar. Eu não sei nada, mas vou ter com ela porque ela sabe tudo. Não. Todos nós somos médios. Apenas uns mais, com a mediunidade mais ostensiva e outros menos. Não esquecer que é um exercício diário o ampliar, digamos assim, a nossa mediunidade, a par com a nossa, com o nosso melhoramento também moral, sempre muito importante. E já estamos então no ponto que eu me adiantei. Finalidade da mediunidade. A mediunidade é realmente muito interessante, sem dúvida. Só o facto de nos permitir a comunicação entre os dois mundos já nos deixa completamente animados. Agora, porquê? Porquê é que é importante? Porquê? Porque é importante conhecermos a relação entre estes dois mundos. Ou seja, porque é importante comunicarmos. E na comunicação, o que é que pressupõe? Pressupõe termos conhecimento e dar conhecimento. Portanto, é uma troca de informação. E troca de informação pressupõe evolução. E ela demonstra-nos, através de fenómenos, a existência do mundo espiritual. Portanto, outra finalidade. Portanto, e permite a tal comunicabilidade, permite que os espíritos desencarnados nos enviem, então, mensagens úteis e esclarecedoras. Nem sempre o são, já falámos há pouco. Mas isso há que estar atentos e há que nos melhorarmos. Auxilia-nos a aliviar as dores físicas e morais. Porquê? Porque se nós sabemos que existe outra realidade, não é? E até temos informações, dá-nos uma confiança extrema, não é? E dá-nos uma possibilidade de compreender certos factos que vão ocorrendo na nossa vida. Em vez de cairmos na depressão ou na tristeza só, não é? Já podemos compreender pouco a pouco o que é que nos vai acontecendo e a razão, não é? E termos estas comunicações dá-nos ainda mais a certeza, não é que nós precisemos, mas dá-nos a certeza que realmente existe outro lado da vida. Na mediunidade, com esta finalidade, mesmo assim, há muitas questões que são colocadas ainda. Eu sou médium? Porquê eu? Mas eu sou médium, mas não sou ostensivo. E porquê que o outro é? Certamente porque tem outra finalidade, outro objetivo nesta vida. Não é? Mas nós temos oportunidade, quem não for ostensivo também tem sempre a oportunidade de estudar e de se melhorar. O exercício, a disciplina, não esquecer. Como é que eu posso saber se sou médium ou não? Primeiro, o estudo interior, o pararmos, pensarmos, estar muito connosco e em prece, não é? E recolhidos. Depois há sintomas físicos, a sensação da cabeça aumentar, o entorpecimento de alguns membros, não é? Extrema sensibilidade,
parece que damos conta de tudo, de cheiros, de palavras que não sabemos de onde vêm, mas até vêm. Portanto, é essa extrema sensibilidade. Sonhos nítidos, muito nítidos, que parecem que nos queriam dizer alguma coisa. Depois temos outra parte, que é a sonolência. Mas é uma sonolência não agradável. Assim, uma sensação de ausência, de vazio. Não compreendemos no início muito bem. Ficamos com as dúvidas do plano físico. Mas lá está, se estudarmos, espera lá. Pode ter uma razão de ser. E então vamos à procura da resposta onde já sabemos onde ela está. Não é? Só, às vezes temos um bocadinho de preguiça. Porquê? Natural. Vivemos num mundo físico, numa correria. Não temos ainda tempo para nós, durante o nosso dia. Mas é o que nós já nos comprometemos há uns meses atrás a encontrar. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que depois se vai tornar em mais tempo e vai se tornar uma coisa natural. É importante conhecermos, é importante estarmos connosco, é importante estarmos recolhidos e em prece, para percebermos melhor também o mundo espiritual. Também é importante estarmos neste mundo. Porquê? Porque só assim vemos a diferença entre um e outro e o que um pode trazer de bem para o outro. Não é necessário vivermos isolados de todos, até porque aí estávamos completamente protegidos de tudo e de todos, não tínhamos razão. Se estamos neste mundo, há que balançar, como dizem os brasileiros, não é? Ou equilibrar. Há muitos tipos, mediunidade, tipos de mediunidade, há muitos, sabemos, fala-se em mais de 100, só porque nós precisamos do número, mas ficamos com a ideia, há muitos. Os médios têm uma aptidão especial, já sabemos, médios ostensivos, não é? Têm, para determinado fenómeno. E o que é que vai acontecer? Resultam então uma variedade de manifestações. Neste caso, e uma vez que mais para a frente vamos falar nos diversos tipos de fenómenos mediúnicos, podemos para já dividir estes fenómenos em 2. O de efeitos físicos, que têm o poder de provocar efeitos materiais visíveis, dependem do ectoplasma. Eu sei, é um termo diferente, não é? Hoje vamos dizer que é energia psíquica. Numa palestra futura, podemos, se acharem pertinente, podemos falar só sobre o assunto. Vamos deixar só a tal energia que nós necessitamos ter para se concretizarem. Portanto, dependem dessa energia psíquica para se desenvolverem, o ectoplasma. Depois temos os médios de efeitos inteligentes. Aqui o que está mais visível é a esfera do psiquismo. Portanto, vamos dizer mais intelectualizados, se assim teremos que dizer. Dentro dos médios de efeitos físicos, temos os facultativos e temos também os involuntários ou naturais. Muitas palavras. Fácil. Médios facultativos são os que têm consciência da sua capacidade e sabem que produzem os fenómenos mediúnicos por sua vontade. Fácil, mais fácil do que facultativos, não é? Involuntários ou naturais, é o contrário, não têm qualquer consciência da sua capacidade e muitas vezes até não entendem logo. O que é isto? Os médios de exemplos físicos, temos ali uma fotografia antiga de uma manifestação visível. Neste caso é uma foto de Sven Turk, de levitação de uma mesa em 1940. É um efeito físico visível para os outros. Também.
Portanto, estes são os médios de efeitos físicos. Temos depois, aqui podemos dizer, tipos de efeitos físicos: ruídos, barulhos, pancadas, sinais, arremesso de objetos, lugares assombrados, vamos dizer assim com muitas aspas, portanto, fenómenos de transporte de objetos, escrita direta ou voz direta, materialização de espírito e curas. Por alto, porque isto tudo dava uma palestra, que também podemos, se acharem bem, desenvolver, porque os tipos de mediunidade são muitos e muito específicos. Quando nós dizemos que há médios especiais, não há médios especiais, ou seja, o que nós queremos dizer é que cada médio tem a sua capacidade, que dá origem, como já dissemos, a várias manifestações. Há muitas. Só para uma palestra acho que era demais. Hoje é para ficarmos com uma ideia de que tipos de mediunidade existem. Porque este tema é muito rico e muito interessante. Vamos então para os outros médios que são os médios sensitivos ou impressionáveis. Estes médios, portanto, são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos. Não é? É uma impressão vaga, não é? Digamos assim, é uma qualidade muito generalizada. Nós já dissemos, todos somos médios, não é? Portanto, está presente em todos nós. Só uns estão mais atentos do que outros. Portanto, esta é uma capacidade inerente ao desenvolvimento de todos os outros tipos de mediunidade. Digamos que podemos dizer aqui para nós, é uma primeira aproximação a sabermos que conseguimos saber algo do mundo espiritual, essas sensações que recebemos e que não entendemos muito bem. Também ela se desenvolve pelo hábito. Deixemos-nos ter o hábito, sempre de orar e de estarmos recolhidos, no sentido não de isolados, connosco próprios. Seguidamente, temos os médios audientes, como o nome diz, ouvem espíritos. Ouvem, podem até conversar com os espíritos. No entanto, só nos transmitem o que eles dizem. São os médios audientes. Temos depois os médios falantes, ou, como é mais usual dizermos, a psicofonia. Não é? O que é que estes médios falam? O que é que eles dizem? Portanto, falam, mas geralmente nada ouvem do outro lado, só falam. É estranho, verdade, mas é uma realidade. O espírito aqui, neles, não é? Atua com a capacidade do médium, e neste caso a capacidade é o dom da palavra. Portanto, o espírito potencia essa parte. É importante que aquela pessoa sirva de intermediário, sim, porque o médium é o que está no meio, é o intermediário entre os dois planos da vida. Logo, nesta mediunidade, o espírito faz uso dessa capacidade que tem a pessoa, o médium. Não tem consciência do que diz. Pode ser preocupante se não for um médium educado, porque nós já falámos que existem os tais espíritos com menos boas intenções. Imaginem que nos faz dizer uma série de palavrões. Não é? Ficaríamos todos envergonhados. Então, importância, educar a mediunidade, porque o médium educado vai ter um bocadinho mais consciência e vai filtrar essas informações menos boas. Não vai dizer palavrões, não é? Também é importante dizer que estes médiuns, perfeitamente em estado normal e acordados, raramente se lembram do que disseram. Pronto. E, para sintetizar, é realmente a palavra
A palavra é um instrumento que serve o espírito. E agora, seguidamente, podemos falar dos médios videntes, videntes de visão. Não é? Estes médios têm a tal capacidade especial mais desenvolvida, que é o de ver os espíritos. É a alma quem vê. E por isso mesmo, o médium tanto vê o mundo espiritual com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Não é necessário estar de olhos fechados para ver. Os olhos fechados às vezes ajudam, porquê? Porque, já dissemos, vivemos numa sociedade que é tudo para ontem, não é? Andamos numa correria. O facto de ter os olhos fechados ajuda-nos a estarmos mais relaxados, não é? E a conseguirmos abstrairmos mais dessa realidade. É um facto. Mas esse mesmo médium, se tiver de olhos abertos, pode perfeitamente ver o mundo espiritual. Temos agora os médios sonambúlicos. Os sonâmbulos. Mais fácil. O sonambulismo pode ser anímico. O que é que isto quer dizer? Um sonâmbulo não tem que ser um médio com a mediunidade desenvolvida. Porquê? Porque pode ser sonâmbulo porque é sonâmbulo, não é? Uma questão orgânica. Uma questão física, não é? Não tem nada a ver. Só existem estes médios quando há a interferência de um espírito. E é a alma, neste caso, que se emancipa e que viaja, vamos dizer assim, para outra realidade, não é? Outro plano da vida e que nos transmite essas mesmas informações. Pronto, é importante saber que nem todos os fenómenos mediúnicos muitas vezes são interpretados como sendo, todavia, há que ter, lá está, a importância do estudo, para conseguirmos filtrar o que é anímico, ou seja, o que não tem interferência do espírito, o que é nosso, do que é realmente a intervenção de um espírito nessa situação. É muito importante. Como é que podemos estudar? Podemos estudar por nós próprios, podemos estudar, e o mais adequado será estudar no centro espírita. Porquê? Porque temos, e aqui temos a biblioteca, que rica em obras que nos podem ajudar neste mesmo estudo, não é? Temos cursos que nos ajudam a começar a perceber esta nova realidade e estamos acompanhados por pessoas que já passaram por esse processo que nós podemos estar a passar naquela altura, não é? Porque a pessoa quando vem ou quando sente está um bocadinho baralhada. Nada melhor do que estar com os seus pares, ou seja, pessoas que já passaram pelo mesmo, para haver esta compreensão e para nos auxiliarem no estudo. Seguidamente, temos os médios curadores, os que têm o magnetismo desenvolvido. Ou seja, porque nós temos todos magnetismo. Simplesmente esse magnetismo nestes médios é ampliado pelo espírito e permite curar, por exemplo, pela imposição das mãos. E é uma realidade. Temos depois estes médios que são os pneumatógrafos. O que é isto? São médios raros. Aqui realmente pressupõe-se a oração plena e o recolhimento pleno, a entrega total. Porquê? Porque o médio dá a sua energia, vamos chamar assim, como dissemos há pouco. Imaginando que colocamos uma folha em branco ao lado, estamos concentrados, relaxados e poderá aparecer naquela folha uma escrita direta. É isto que é a capacidade dos médios pneumatógrafos. São muito, muito raros. É a escrita direta.
O médio dá energia e a mensagem, digamos, aparece. Isto para simplificarmos. Para terminar, temos os médios psicógrafos ou escreventes, ou a chamada psicografia, que aqui já é um termo mais que todos nós já pelo menos ouvimos e conhecemos. Aqui nestes peço desculpa que voltei ao princípio, mas rapidamente recupero a imagem. Porquê? Porque o que eu queria depois dizer é que nos médios de psicografia, não é, ou escreventes, temos vários exemplos de pessoas assim conhecidas dos seus livros. Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, por exemplo. Temos muitas obras, livros conhecidos, que para entender esta forma de mediunidade também os devemos ler, porque transmitem muita informação. Estes médios são aqueles que possuem a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência do espírito. Allan Kardec, no livro dos médiuns, disse que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mas também o mais cómodo e o mais completo. Eu vou mesmo ler uma frase do livro que está naquele capítulo. Deve-se dedicar tanto mais a ela, porque é pela escrita que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimir. Eles não fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam em posição de julgá-los e apreciá-los em seu justo valor. A faculdade de escrever para o médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Viram a importância, não é? É mais fácil desenvolver. Ao desenvolver é a mais cómoda, mas é também mais completa. Dentro dos médios psicógrafos temos vários tipos. Temos os mecânicos, portanto os médios psicógrafos mecânicos. Temos então os semi-mecânicos. Temos os intuitivos. E por fim, vamos definir então o que são os... Temos também outros que são os não é intuitivos, são os inspirados ou involuntários. Mas eu decidi não pôr, porque é aquela informação ainda que nós não sabemos, são intuitos, são inspirados, pode ser uma realidade ou não, não é? Temos que avaliar. É a tal primeira forma de nós sentirmos que há algo em nós que podemos desenvolver. Os mecânicos não têm consciência do que estão a escrever, não permite, isto é importante, não permite a existência de dúvida sobre a independência do pensamento de quem escreve. Temos os exemplos de Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier. São médios que se definem aqui. Temos depois os semi-mecânicos, escrevem e têm a consciência do que escrevem, sentem que à sua mão foi dada uma impulsão que os faz, portanto, escrever. Temos então os intuitivos, recebem a ideia do espírito comunicante e depois, de acordo com os seus valores morais e intelectuais, fazem a interpretação do que é que lhe foi transmitido.
voltamos ao princípio, a importância do nosso conhecimento pessoal e melhoramento moral. Porque nós sintonizamos tão rápido com espíritos inferiores como com espíritos superiores. Temos que nos conhecer para percebermos o que se está a passar connosco. Se estamos sintonizados com maus pensamentos ou com maus pensamentos, o que é que nós atraímos? Pessoas encarnadas ou desencarnadas que têm os mesmos interesses que nós. E muitas vezes poderão dar-nos comunicações que não são as que nós desejaríamos, não é? Ou, às vezes nem temos consciência, temos que saber filtrar o estudo. Só sabemos filtrar pelo estudo, muito estudo. Não é? Por outro lado, se tivermos com bons pensamentos, elevamos a nossa sintonia e certamente teremos mensagens de espíritos amigos, não é? Amigos. Vou voltar só aos médiuns magnetizadores, os médiuns de cura. Quando eles fazem para o bem, que normalmente fazem para o bem, não é? Têm sempre a ajuda de muitos amigos espirituais que estão ali também com o intuito de ajudar o outro. E que é um bocadinho o mesmo, não é? Se nós tivermos essa sintonia com o bem, certamente vamos ter espíritos de bem a manifestarem-se. É muito importante o conhecimento de nós próprios. E terminei. Hoje a base foi realmente o livro dos médiuns, para falarmos sobre este tema tão rico.